Turma do Propósito, tudo bem? Espero que sim. Mais um dia nós estamos aqui, empolgados, somos mais de 300 no nosso grupo e eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus por Ele me dar essa oportunidade de poder chegar até você com a palavra, chegar até na sua casa, chegar até o seu lar, fazer parte do seu dia a dia aí em família, que é tão importante. Continue conosco, leia a Bíblia, programe-se, ore com a sua família, por sua família. Vamos também abrir o coração. Quem sabe a esposa falar para o esposo com jeitinho, o esposo falar com a esposa sobre o que você gostaria que ele mudasse, você gostaria que ela mudasse. Quem sabe possamos ter uma conversa com amor com os nossos filhos, dizendo o que nós esperamos dele. E quem sabe os filhos também têm essa liberdade aí para falar com os pais, com as pessoas que nós convivemos, como nós gostaríamos aí de experimentar algumas coisas diferentes. E Deus vai abençoar a sua vida. Então ore, leia e vamos também mudar para a glória do Senhor. Hoje, dia 60 do nosso propósito, capítulo 10 do livro de Êxodo. É importante a gente vir entendendo, né, ver o quadro por completo e perceber que aqui nessas duas pragas que vão ser apresentadas, gafanhoto, a praga dos gafanhotos e das densas trevas, essas pragas são uma continuidade de juízos de Deus sobre as divindades egípcias. Deus está julgando os egípcios por sua incredulidade, porque ao invés de adorarem o Criador, passaram a adorar a criatura. Por exemplo, a história da criação do Egito é mais ou menos assim: eles acreditavam que o Nilo havia se enchido, houve uma enchente, na hora que secou, o Nilo deixou de presente ali a Faraó e também a cidade do Egito. Faraó, portanto, é como se fosse um filho de Deus, tem um sentido divino. A vida de Faraó era visto como uma encarnação de Deus na terra. E nós temos aqui o Senhor vindo com toda a sua autoridade, porque Ele é o dono da terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém. Tudo é do Senhor, portanto o Senhor pode sim cobrar do homem por sua idolatria, porque os céus testemunham da existência de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No entanto, a gente tem que perceber que o homem, apesar de ter essa certeza de que tem que haver um Criador para que o mundo exista, né? Afinal de contas, como o pessoal aí abre mão muitas vezes da fé na faculdade, chega lá na faculdade, o professor diz assim com aquele ar de intelectual, que na verdade não existe ninguém que criou o mundo é fruto de uma explosão. E eu fico pensando que esse argumento, essa tese científica defendida aí por Charles Darwin, né, e propagada nas escolas, é uma tese que nos exige muito mais fé do que crer num Criador, crer num ser que é completamente diferente de nós, eterno, onipotente, imutável, e que pode fazer todas as coisas e criar todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que nós cremos. Mas eles creem que nada vem do nada. Isso é ilógico. A nossa mente não pode aceitar isso. Qualquer número que você multiplicar por zero é zero. Portanto, eu não estou aqui para trazer também argumentos científicos, porque o nosso Deus ele não se submete a isso. Pelo contrário, ele deixa claro que a nossa caminhada vai ser para além do nosso entendimento. O justo viverá por fé. Então Deus vem com toda a autoridade cobrar dos egípcios, como ele pode cobrar de qualquer nação, sobre a questão da idolatria. Porque adoraram a criatura no lugar do Criador. Os egípcios adoravam o Nilo. O Nilo por si só não pode fazer nada. Adoravam rãs, adoravam vacas, adoravam gatos, adoravam todo tipo aí de criatura. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, o seguinte: olha, é muito importante que nós percebamos que as ações tratam de juízos de Deus. As ações que vinham acontecendo é o juízo de Deus sobre cada deus dos egípcios. E ele está irritado com o Nilo, com o Vá, com
com piolho, com rãs, com os animais que Deus permitiu que eles morressem lá de peste. Não. A ira do Senhor é contra o coração duro do homem. Coração que Deus endurece e que o homem também endurece. Aí já aproveitando que nós estamos falando sobre isso, né? Existe dois grupos no meio cristão que brigam pelo seguinte: olha, o que é? A responsabilidade é Deus que endurece o coração do homem ou é o homem que endurece o seu próprio coração? É Deus que salva o homem ou o homem que escolhe ser salvo? Vou trazer para os irmãos aqui algo que não se pode explicar com a nossa mente. Está para além de nós. A Bíblia nos traz o seguinte: a Bíblia nos traz a certeza que tudo é responsabilidade de Deus, mas que tudo também é responsabilidade do homem. Como é que a gente entende isso? Não entende. Não dá para entender. Nós precisamos crer. Assim como não dá para crer, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala isso com muita propriedade, ele traz alguns mistérios de Deus, né? Ele fala assim: como é que a gente vai entender com a nossa lógica que um Deus ao mesmo tempo é três? Aliás, que três pessoas ao mesmo tempo é um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que 1 mais 1 mais 1 não são igual a 3, mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Essa é a doutrina da Trindade. Não se explica, se crê. Como é que Deus, Cristo, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Cristo nunca deixou de ser Deus e quando ele se encarnou, ele se tornou homem, perfeitamente homem. Ele veio em carne e osso, sentiu fome, cansaço, dor, morreu por causa dos nossos pecados. Como é que uma pessoa, um ser, pode ser ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem? Não se explica, se crê. Isso é mistério de Deus, irmãos. Então, o texto, eu estou falando isso porque aqui neste texto vai mostrar que o coração de Faraó estava endurecido. O próprio Deus vai admitir que endurece o coração de Faraó. Olha aí no capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: o Senhor diz: vai ter com o Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então quem endureceu foi o próprio Deus. Mas lá no finalzinho, no versículo de número versículo de número 27 vai dizer: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Lá no versículo de número 20 vai falar: porém endureceu o coração de Faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó. No capítulo anterior que nós lemos ontem, fala que Faraó endureceu o seu coração. Então Deus endurece o coração, Faraó também endurece. E interessante é o seguinte, irmãos, é que nós vemos aqui o Senhor aumentando, Faraó aumentando vamos dizer assim, né? Uma linguagem. Faraó está aumentando a aposta e Deus está dobrando. Quanto mais Faraó fica duro, mais duro é o castigo de Deus sobre a nação egípcia, maior será o juízo para aquele que mais ainda se endurece e não se arrepende. Para vocês terem uma ideia, no capítulo anterior nós vimos que Deus, por sua misericórdia, pediu a Moisés para falar aos egípcios para guardarem os animais. Os egípcios então que ouviram a palavra do Senhor, temeram o Senhor, guardaram, não foram prejudicados. Os demais que ficaram no campo perderam os animais, perderam os servos, perderam a colheita, aquilo que estava para ser ali apanhado já, né? Já para ser colhido. E agora o que sobrou, porque ainda não havia brotado, que é o trigo e o centeio, se eu não me engano, Deus agora promete que vai mandar uma praga de gafanhotos, e que seria tamanha que nesses 1800 anos do Egito, eles não teriam visto ainda nada disso. Então Deus manda essa praga, porque Faraó se endurece, Faraó fica endurecido, e diz assim, o Senhor, o Moisés, manda falar a Faraó, diz assim, eles cobrirão
de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, comerão toda a árvore que cresce no campo e encherão as suas casas. Então os faraós disseram os oficiais disseram para Faraó o seguinte, versículo 7: olha, até quando o Senhor vai aceitar essa cilada desse homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor. A nossa versão, que é a revista atualizada, deixa o povo ir, não é boa, né? A versão, o hebraico diz que os oficiais de Faraó propuseram o seguinte: deixa os homens irem. Então vai ficar as crianças e vai ficar aqui a família, vai ficar a mulher, vai ficar as crianças, vai ficar um rebanho. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e respondeu Moisés. Perguntaram, olha, Faraó perguntou para ele: quais de vocês vão de ir? Olha a resposta de Moisés, versículo 9. Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Lá no início, o que Moisés disse para Faraó é o seguinte: deixa a gente ir caminho 3 dias, nós vamos adorar a Deus. Tudo indica que se Faraó tivesse aceitado, eles voltariam. No entanto, olha o que acontece, Faraó vai dizendo que não, porque ele estava tratando aqueles israelitas, os hebreus que moravam ali, como propriedade. Deus odeia que um homem trate o outro como objeto. Ninguém pode tratar uma pessoa como objeto, como propriedade. Deus está virado com isso. E Deus diz, deixa a gente ir para mostrar que a gente tem liberdade. Nós vamos cultuar o nosso Deus lá a caminho de 3 dias, no lugar que ele escolheu, nós vamos voltar. Tudo indica que era para fazer isso. Mas Faraó não deixou. E ainda o tema é esse. E como é que vocês vão? Quem vai? Aí Moisés fala, vai todo mundo. Nós vamos levar tudo que nós temos e nós vamos. Olha a resposta de Faraó. Versículo 10, Faraó diz: seja o Senhor convosco caso eu deixe ir as crianças, porque vocês têm mal intenções. Não, Faraó aqui não está abençoando, não. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês forem, que esse Deus aí que tem feito tantas coisas, seja por vocês. Porque se vocês levarem as crianças daqui, ousarem tentar levar as crianças, eu vou atrás de vocês com tudo. E que o Senhor seja com vocês. Defendam. Eu creio que é esse o sentido, porque no versículo 11 ele vai dizer assim: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pedis. Expulsaram da presença de Faraó. Então, Moisés, para o Senhor, o Senhor não barganha, tá? Moisés não fez acordo, Deus não aceita acordo. Deus cumpre a sua palavra fielmente. Deus não tem algo para fazer na sua vida, meu irmão, ele vai fazer 10% não. O que ele tem para fazer na sua vida, ele vai fazer 100% do que ele definiu e do que ele prometeu, de acordo com o conselho da sua vontade e do seu propósito. Então, Moisés não aceita e Deus diz: manda os gafanhotos. Gafanhoto encheram a terra, irmãos. E aí eu sei que as mulheres têm muito medo de gafanhoto. Você imagina que os gafanhotos desse tamanho, né? O devorador lá, que é chamado de gafanhoto devorador, que é enorme. E eram tantos e tantos e tantos que não dava nem para ver o chão. Eles cobriram todas as partes. Entraram nas casas, cobriram, diz a Bíblia, toda a superfície da terra, de modo que a terra escureceu e eles comeram tudo. Não deixaram nada, não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Quando o Faraó viu aquilo, ele mandou chamar depressa Moisés e Arão e falou assim: olha, eu pequei contra o Senhor, contra o vosso Deus. Você imaginou o que é isso aqui? O Faraó é um filho de Deus, um dos deuses. Agora Deus já havia rebaixado os seus deuses, os deuses, as criaturas ali que eles adoravam. Deus já tinha mostrado que o controle está na mão dele. Ele faz o que ele quiser. Todas as criaturas lhe submetem. Deus já havia zombado, humilhado os seus líderes espirituais. Deus agora faz com que os oficiais de Faraó virem para ele e falem assim: só você não percebeu que não é assim? Só você percebeu que você está errado, que
tá em ruínas o Egito. Nós vamos perder nosso emprego, nós vamos perder nosso posto, você vai ser substituído. E agora Faraó, como uma encarnação de Deus, está dizendo, eu pequei. Preste atenção, ele está dizendo, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Aí ele diz, agora pois, peço que perdoeis o pecado, esta vez ainda oreis ao Senhor. Então Moisés ora, tira os gafanhotos são jogados no mar vermelho, e diz o texto que endureceu seu coração de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e vão vir trevas sobre o Egito. Agora Moisés ele já estava desanimado com Faraó, então ele nem vai lá conversar, ele estende a mão e houve trevas espessas por toda a terra durante 3 dias. Pessoal, quando acaba a luz, 1 hora, a gente fica doidinho, né? Não acha vela, e se tiver vela fica cansativo, e a gente fica preocupado, e principalmente no mundo que a gente vive, onde a gente depende mais de energia elétrica. Agora pensa no que foi isso. Eram densas trevas que se podia apalpar. Eram tão densas que ninguém conseguia achar nada. Os egípcios não conseguiam, por exemplo, quando fala lá que na terra de Israel, que estava fazendo, Deus fez diferenciação ali na terra de Gósen e o restante do Egito, terra de Gósen onde moravam os israelitas, eles acendiam as lamparinas, conseguiam, havia luz, mas no Egito havia densas trevas, de modo que ninguém conseguia achar como acender, nem comida, nem água. 3 dias de densas trevas e escuridão. E aí Faraó mandou chamar Moisés e diz, vai servir o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o vosso gado, leva as crianças também, mas deixa aqui o rebanho e os gados. Aí Moisés fala assim, tá, e quem vai dar para a gente aí os animais para a gente sacrificar? Você vai dar? Os nossos rebanhos também irão conosco, porque nós não sabemos como vai ser lá para servir o Senhor, não sabemos quais são os animais até que cheguemos lá. Porque Deus podia pedir uma oferta, Deus podia pedir um holocausto, que é diferente. A oferta era assim, os animais eram cortados em partes, uma parte específica era consagrada ao Senhor, queimada sobre o altar, outra parte ficava com o sacerdote que celebrava, outra parte ficava com a família e eles comiam e faziam uma festa celebrando o Senhor, porque era um elemento do culto, celebrar até hoje é elemento do culto. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com alegria, celebrar sempre, toda semana, todo dia que nós estamos na presença de Deus, nos nossos encontros coletivos, nós precisamos ir com o espírito de celebração, nós estamos na presença do Senhor. Mas Deus podia também pedir uma oferta de holocausto. Sabe como é que é o holocausto? Pega um animal inteiro, só o sangra e o queima por completo, até virar cinza. É uma oferta total. Eles não sabiam o que Deus ia pedir. Então ele fala, nós vamos levar os nossos animais juntos. Aí Faraó diz, olha, vai embora Moisés, e agora é o último aviso. Guarda-te que eu não veja mais o seu rosto, porque no dia que você ver o meu rosto, você vai morrer. E Moisés, nesse tempo aqui, já tinha esquecido aquele negócio lá, de que, eu não sei falar, porque diz aqui o texto que respondeu Moisés, foi Moisés que falou. Ele e Arão fizeram uma dupla fenomenal ali, uma hora um levantava, o outro cortava, outra hora Moisés nem esperava Arão cortar, ele já passava direto, né? E ele fala, bem disseste, nunca mais você vai tornar a ver o meu rosto, porque Moisés já sabia que o juízo estava vindo. Eu já falei demais, mas eu quero fazer uma aplicação aqui muito interessante, que é o seguinte, o coração de Faraó endureceu e ele não deixou o povo de Deus ir. E Faraó aqui é uma representação do diabo nos perseguindo, nos oprimindo, e eu preciso acreditar que o bem, que o reino de Deus a qual eu represento, vai vencer todo o império das trevas. Na verdade, irmãos, não há nem chance para o inimigo, não há chance para Faraó, que acha que é Deus, diante do único Deus vivo e verdadeiro. Faraó só acha que ele é. Deus é. Ele é o grande eu sou. E a proposta do diabo é a seguinte, o diabo tenta negociar conosco, nos oferecendo
propostas que muitas vezes nós abraçamos, propostas que nos colocam em armadilhas. Então, cuidado com a cilada do diabo. Por exemplo, no capítulo anterior, Faraó disse para Moisés: não vai para longe demais, não. Não. Adorar a Deus tem que ser onde e como Ele manda. Deus não aceita improvisos. Deus tem que ser adorado da maneira como Ele estabeleceu, meu querido irmão. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia de diversas formas. Tem muita gente hoje que às vezes está até bem intencionado e começa a trazer coisas que Deus não pediu, que não são partes dos elementos do culto. E tem gente que acha que é assim, que vai agradar a Deus. E aquele negócio vira mais um show de entretenimento do que realmente um culto ao Senhor. Depois, Faraó diz assim, deixa aí só os homens. As crianças vão ficar. Nada disso. Deus tem um propósito da família. O diabo, ele nunca vai querer que a sua família sirva o Senhor, mas você tem que crer e você tem que dizer para o Senhor: minha família é do Senhor. Eu me dirijo aqui para muitos pais que têm, por exemplo, filhos desviados. Eu sei que isso é comum acontecer. Filho de crente nem sempre é crente. Às vezes, nossos filhos passam por situações onde eles andam anos longe do caminho do Senhor, mas você precisa crer no Deus que tem uma aliança com você e com sua família. Você precisa dizer para Deus com todas as palavras: Deus, aquele meu filho que está lá, o Senhor lembra que eu consagrei ele ao Senhor? Que eu dei ele ao Senhor? E que o Senhor aceitou? Vai lá buscar ele, Senhor. Ainda que seja pela dor, busca, Senhor. Traz de volta, porque o meu filho não vai ficar no Egito. Você não gerou filhos, meu irmão. O reverendo Hernandes gosta dessa expressão. Nós não geramos filhos para a escravidão. Os nossos filhos são primeiramente do Senhor. O nosso maior erro é que a gente cria os nossos filhos para serem nossos. E a gente precisava ensinar os nossos filhos que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Eu falo isso sempre com as minhas filhas. Eu falo: olha, vocês estão aqui, mas além de ser minhas filhas, vocês são minhas irmãs em Cristo. Porque antes de ser minhas na história, vocês já pertenciam a Deus lá na eternidade. Ele deu de presente vocês, a mim e a sua mãe, para que nós possamos cuidar de vocês e preparar vocês para continuar a obra que Ele tem para fazer. Então não aceite isso. Ore pelo seu filho, clame ao Senhor que é capaz de libertar. Essa história aqui é uma história de libertação. Então creia, não desista. Eu já vi pais muitas vezes dizendo assim: não vou orar mais não adianta. Pais até mesmo já condenando antecipadamente o filho sem ver o fim da história. Meu querido irmão, nosso Deus é um Deus de aliança. Reivindique isso. Não estou dizendo para você ser arrogante e dizer Senhor e mandar em Deus, não, mas é dizer para Deus: Deus, pode falar com ele, arrazoar com ele, dizer: Senhor, eu peguei o meu filho e eu dei ao Senhor. Se eu falhei na criação dele, me perdoa, me ajuda. Traga-o de volta pela sua misericórdia, seu infinito amor. Mas cumpre a sua promessa, Senhor. Porque o que vão dizer do Senhor? Você vai ver que Moisés vai dizer isso muitas vezes para Deus: Deus, vão dizer que o Senhor não foi justo. Deus é capaz de lidar com todos os nossos questionamentos. E por fim, o diabo quer que... E esse aqui é muito fácil de aceitar. A gente não aceita muito perder os nossos filhos, não aceita que ninguém fique para trás, mas o diabo, aqui estou aplicando, né? Faraó aqui diz para eles: deixa os animais. Tem gente que acredita o seguinte, que dá para servir a Deus sem dar para Deus aquilo que nós temos. Não dá. Ou Deus é o Senhor sobre tudo na sua vida, ou Ele tem tudo, ou Ele não é Senhor sobre a sua vida. É você que escolhe, meu irmão. Quando a Bíblia diz lá para a gente não gastar aquilo que Deus nos dá com aquilo que não é pão, eu acredito que o que a Bíblia está dizendo é que nós não temos o direito de pegar o que Deus dá a nós e reter como se fosse algo que é só para nós. Não. Você entrega lá na sua igreja o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, e você acha que está ok com Deus.
Meu querido irmão, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que diz que Jesus na cruz comprou você para ser servo dele. E por amor ele te fez livre. Mas ao mesmo tempo você é servo. Ele te fez livre no sentido que você pode escolher. Mas você tem que entender que tudo que você é e tudo que você tem pertence ao Senhor. Sua vida, sua energia, seu tempo, seus filhos e seus bens. E o pão é nosso. O pão é aquilo que eu posso compartilhar. O pão é aquilo que alimenta. O pão é aquilo que traz saciedade. O pão é aquilo que é proveitoso. O pão é aquilo que não é contra nós. É aquilo que nos dá crescimento, que nos dá força. Então, pegue isso também e coloque diante do Senhor. Não deixe para o inimigo. Não pegue a sua vida financeira e faça com que ela seja ruína. Não deixe para trás, não deixe para o diabo. Consagre tudo que você tem ao Senhor, meu irmão. Tudo que você tem a Deus. Confia nele. E você vai ver que ele vai fazer mais do que você imagina ou pensa. O diabo quer que você deixe essas coisas para trás. O diabo quer que você vá sozinho e pense assim, eu estou salvo, o resto que se vire. Não, não aceite isso. O diabo quer que você vá pertinho, vá em outro lugar, faça do seu jeito. Deus também não aceita, a gente já viu. O diabo quer que você esqueça, deixe seus filhos para trás, sua família, não aceite. E o diabo quer também que você consagre a sua vida a Deus, mas deixe os seus bens para Ele. Dê tudo a Deus, meu irmão. Você não vai se arrepender. Falei demais, me perdoe, mas eu empolgo. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. E vamos juntos nessa caminhada, não só lendo a Bíblia aqui, mas juntos nós estamos caminhando rumo ao céu, meu querido irmão. Espero que naquele dia glorioso a gente chegue lá celebrando Deus que com grande amor nos livrou da mão do diabo, do nosso inimigo, nos livrou do pecado e da morte, nos deu vida pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Um beijo, até amanhã, em nome de Jesus.